Começa agora WR Notícias, o seu canal de informação de Pinhal e região. Olá, está começando agora o WR Notícias, edição de número 10. Este é seu jornal digital, sua fonte de informações de Espírito Santo do Pinhal e da região. E nós começamos falando de uma ocorrência lá no bairro Maringá, no domingo, dia 23 de julho, foi perto da meia-noite. A Polícia Militar recebeu 3 ligações através do telefone 190 de emergência. A primeira falando que havia lá no bairro um homem muito violento que estava quebrando tudo dentro da casa dele. Pouco tempo depois, uma nova ligação, e essa falava que aquele homem subiu no telhado e estava andando pelos telhados das casas, causando muito inconveniente, muito barulho e assustando os moradores, obviamente. Logo em seguida, uma terceira ligação dizendo que aquele homem havia encostado em um fio de alta tensão, num poste de energia, e por conta disso ele tomou uma descarga elétrica e estava caído no chão na via pública. Foi então que os policiais militares, o cabo Simeonato e o soldado Saceron, com apoio da Polícia Militar de Santo Antônio do Jardim e dos bombeiros, chegaram até o local e encontraram aquele homem caído. Só que quando eles foram prestar o atendimento, aquele homem acordou, se levantou e se mostrou muito violento, indo para cima das autoridades, querendo brigar com todo mundo. E foi aí que ele tomou o seu segundo choque, porque foi necessário que os policiais utilizassem aquela arma de incapacitação neuromuscular, que é a arma de choque também chamada de taser. E então, com essa descarga elétrica, o homem pôde ser imobilizado e ele foi levado até o pronto atendimento. Ele mesmo assim estava muito violento, teve de ser sedado, e lá no pronto atendimento ele ficou em observação por conta dos ferimentos, porque ele tinha vários ferimentos devido à queda e também queimaduras nas mãos por conta do choque que ele tomou na fiação elétrica. Seguimos agora com uma outra matéria também, a infeliz notícia sobre tráfico de drogas. Dessa vez foi no dia 26 de julho, uma quarta-feira, às 10 horas da noite, às 22 horas. Os PMs, Cabo Bezerra e Soldado Leme, faziam patrulhamento pela Vila São Pedro. E lá eles abordaram um rapaz que já era conhecido no meio policial, pelos meios policiais, como usuário de entorpecentes. Então eles o abordaram, não encontraram nada de ilegal com ele, porém ele falou que estava indo comprar drogas, só que a pessoa com quem ele costumava comprar drogas havia informado que as vendas foram tão altas, ele tinha vendido tanto naquele dia, que havia acabado as drogas que ele tinha para vender, mas que ele estava indo para o miolo pegar mais drogas com o patrão. Então os policiais fizeram um intenso patrulhamento naquele bar e conseguiram então localizar esse homem que seria o fornecedor, o vendedor das drogas, que estava junto da esposa, da filha e do namorado da filha. Quando esse homem viu a viatura policial se aproximando, ele tirou algo do bolso e jogou por cima do muro no pátio da escola ali da Vila São Pedro. Os policiais então fizeram a abordagem dos 4 e não encontrou nada de ilícito com eles, porém eles foram investigar o que ele havia jogado por cima do muro e perceberam que era uma sacola contendo em seu interior 2 kits de entorpecentes, sendo 30 pinos de cocaína. Então foi dado voz de prisão para esse homem, e nesse momento a filha e o namorado foram para cima dos policiais, tentando impedi-los de realizar a prisão do pai da moça, do homem que estava sendo acusado de tráfico. Nesse momento,
os policiais que prestavam apoio, o cabo Menezes e soldado Lino, que era a viatura que prestava apoio aos outros policiais, ajudaram para conter os ânimos de todos ali, e a moça e o namorado também então foram detidos por resistência. No meio do caminho, como é de praxe, a polícia sempre leva essas pessoas indiciadas para o pronto atendimento para ser realizado o exame de corpo de delito. Mas os policiais notaram que a moça que estava no banco de trás da viatura, ela estava com um comportamento um pouco alterado, estava nervosa, estava se mexendo muito, e foi então que eles perceberam que ela estava escondendo debaixo do carpete da viatura outros 30 pinos de cocaína, que eram outros 2 kits de entorpecentes, e também uma quantia em dinheiro. Então os policiais pegaram também e acusaram essa moça também pelo porte de entorpecentes. Só que o namorado, quando percebeu, ele assumiu que era dele aquela droga e aquele dinheiro que havia dado para ela, porque assim os policiais não iriam encontrar com ele tais entorpecentes. Foi dada então a voz de prisão aos 3, eles foram encaminhados após o PA que fez onde foi feito o exame de corpo de delito, eles foram encaminhados para a delegacia posteriormente, e lá eles permanecem à disposição. E lá na delegacia foi feito o boletim de ocorrência, as partes foram liberadas para responderem o processo em liberdade. Temos ainda mais uma notícia: ação policial, ação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar e também do Grupo de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim contra tráfico de drogas aqui em Pinhal. Essa operação teve vistas aos bairros Hélio Leite, Diva Sarcinelli, Jardim Brasil, e os policiais tiveram 25 agentes, na verdade, que estavam envolvidos nesta operação. Eles tiveram a informação de que uma pessoa ligada ao tráfico de drogas estaria lá no bairro Hélio Vergueiro Leite em uma moto CB 300 de cor vermelha, e que ele estaria em atitudes suspeitas por aquele bairro, uma vez que ele não mora lá, mas que estava tendo algumas ações duvidosas naquele bairro. Os policiais então fizeram o patrulhamento e conseguiram encontrar esse suspeito conversando com outros 2 rapazes. Quando eles notaram as viaturas se aproximando, eles correram para a casa da qual eles estavam na frente, e os policiais foram logo em seguida. A proprietária, a dona da casa, permitiu a entrada dos policiais e os 3 rapazes foram detidos. O suspeito era maior de idade, os outros 2 eram menores de idade. Foi feita a busca pessoal em cada um deles, nada de ilegal foi encontrado com eles. Mas então foi a vez dos cães farejadores entrarem em ação e conseguiram localizar, escondido no lixo da cozinha daquela casa, uma quantidade de cocaína, na verdade 14 pinos de cocaína. Então os 3 foram levados ao pronto atendimento para o exame de corpo de delito, para depois serem levados à delegacia. No momento em que descia da viatura no PA, esse homem suspeito ou maior de idade, ele disse aos policiais que ele era do PCC e que aquela situação não iria permanecer daquele jeito. Mesmo assim, foi feito o corpo de delito e eles foram encaminhados ao plantão policial, onde foi lavrado boletim de ocorrência, e eles estão então aguardando a decisão do judiciário, o que vai ser feito com eles. Só um detalhe nessa operação, que nós noticiamos há algumas semanas atrás o roubo de 2 motocicletas. Talvez você que nos acompanha no WR Notícias se lembre desse caso, porque uma das motos que foi roubada teve um caso muito peculiar, porque o bandido que a roubou,
ele, ao invés de fugir, foi a um bar ali no centro da cidade, perto do mercado municipal, estacionou a moto roubada e começou a beber, momento em que ele foi preso pelos policiais. Já o segundo ladrão que roubou a segunda motocicleta nesse mesmo evento, ele estava foragido. E os policiais encontraram 2 dias depois essa motocicleta, mas não encontraram a pessoa que havia feito esse roubo. Porém, devido a essa operação conjunta das polícias, apesar de o autor ainda não ter sido pego, ele já foi identificado e agora os policiais sabem quem eles estão procurando para esclarecer, elucidar o caso desse roubo. As 2 motos foram devolvidas já aos donos, isso já há bons dias atrás, mas apenas um estava preso, agora o outro já foi identificado e a polícia em breve deve encontrá-lo e ele também será levado para a cadeia. Vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar de um projeto da Câmara Municipal que prevê melhorias para o meio ambiente e para a economia de nossa cidade, é o programa Vai de Bike. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Que tal se deliciar no Empório Tobias Vanilla Ice Gourmet? Lá no Empório você encontra queijos, doces, pimentas e no ambiente acolhedor você e sua família podem experimentar uma maravilhosa massa fresquinha, rondelli, conchiglione, capelete. Depois, claro, a sobremesa, sorvetes de massa e palito, além de açaí. Praça Moreira César, 183 Centro, atrás do Mercado Municipal. Para delivery, 3651-2211. Voltamos e neste segundo bloco do WR Notícias, vamos começar falando de sustentabilidade. Essa palavra ela é muito famosa nos dias atuais e a preocupação com o meio ambiente é muito importante, pois é a preservação da nossa própria natureza, do lugar em que nós vivemos, que é muito importante e precisamos prestar atenção. E foi pensando nisso que o vereador Ricardo Brigagão apresentou na Câmara Municipal o projeto 82/2023, que estabelece o programa Vai de Bike. Esse programa tem várias propostas que visam melhorar tanto a sustentabilidade, a viabilidade pública e também o turismo em nossa cidade, desenvolvendo a economia também do município. E então, para que esse projeto pudesse ser melhorado antes de ser posto em votação para a Câmara, foi realizada então uma audiência pública para que todos os interessados pudessem ser ouvidos e dar sugestões e opiniões. Essa audiência aconteceu na segunda-feira, dia 24 de julho, e dentre os presentes dos poderes públicos estavam representantes das diretorias municipais de turismo, a diretora Loriane Salve, de esporte, o João Bertoldo Sobrinho, que está respondendo interinamente enquanto férias do diretor de esportes, e também o diretor André Moreira, do desenvolvimento econômico. Os vereadores Francine Félix, Formigão, Leandro Pereira, a Lourdes dos Animais, a Maria de Lourdes Santiago, o Paulo César Menezes e o Ricardo Brigagão estiveram presentes para participar e ouvir a opinião de todos os que estiveram lá naquela noite. Os demais vereadores justificaram a ausência. Estiveram presentes também representantes do turismo e de grupos de ciclistas e também ligados ao comércio diretamente, trabalhando com bicicletas, tanto como conserto, aluguel de bicicletas e outros assuntos correlatos. Veja um pouco do que foi debatido, das sugestões que foram apresentadas lá nessa audiência. Então vou me explanar rapidamente. Bom, para quem me conhece, eu já estou há 35 anos no pedal e já fizemos muitos eventos e provas aqui, como mencionaram. Eu fui presidente da AP por 4 anos, antes foi o Ernesto, depois teve outra gestão. E quando esse tempo
nós conseguimos levar o nome de Pinhal praticamente para toda a região, para todas as provas importantes, onde todos os atletas, quando participavam, pegavam pódios e o nome de Pinhal sempre em evidência, tá? Em todas as provas. Primeiro, a bicicleta, como todo mundo sabe, além de ser um excelente esporte para a saúde e para o bem-estar da pessoa, hoje ela é muito importante, como vocês falaram, para transporte, para lazer e, enfim, várias coisas. Cresceu muito essa modalidade no Brasil. Em questão aqui, para vocês montarem, eu acho que, a minha opinião, para montarem um negócio desse, eu acho que a gente tem que ver, primeiramente, a educação entre ciclistas e motoristas, que é o maior problema que a gente vê hoje nas cidades, como ciclovias, essas coisas. Nós não temos ciclovias em Pinhal, então acho que teria que primeiro iniciar ou implantar uma ciclovia. Como? Eu não sei. Existia um projeto há 4 ou 5 anos atrás, mas não foi para frente. Melhorar as vias públicas para isso. Essa rota do café e do vinho hoje, que está em evidência, é muito legal isso. E o pessoal que vem de fora quer pedalar, quer conhecer. Vai andar de bicicleta no lago e anda naquela ciclofaixa que a prefeitura fez para andar de bicicleta. Isso é xingado. O pessoal te xinga. O pessoal está andando a pé lá e tem várias placas. Proibido fazer caminhada, proibido fazer caminhada. Esse local é para bicicleta. As pessoas te xingam. Põe a bicicleta lá e dá uma volta. Você é escorraçado. Educação por ciclista. Tem muito ciclista que vai dobrar e não faz sinalzinho com o braço, não sabe a maioria dos sinais, alguns não sabem a maioria dos sinais. Não é. O pessoal que anda com bicicleta mais seguido já sabe, mas o pessoal que está começando tem nem noção, chega no sinal, avança os semáforos. Então o pessoal às vezes não está educado para isso. E o dono do carro se acha que ele é dono da rua. A rua é para o carro. A moto vai nos passar pela direita, vai passar pela esquerda, passa por qualquer lugar, não se comporta como um carro. Moto tem que ficar. Não existe passar entre 2 carros. Isso não existe, é uma vergonha brasileira. Moto tem que ficar como se fosse um carro. Ter o carro na frente, a moto fica atrás, espera o sinal abrir, que nem o ciclista também tem que fazer isso. Então, hoje, a educação no trânsito é importante. Chega, o Pinhal não pode respirar um esporte só. Pinhal tem que ter espaço para todos os esportes. Pinhal tem que respeitar todos os esportes. E qualquer esporte que crescer no nosso município vai contar com o meu apoio aqui nessa casa. Nós temos outros vereadores aqui também que têm um carinho especial pelo esporte no município e que tenho certeza que vão colaborar pelo esporte. Então já me comprometo aqui, que eu já falei com a Loriane, que nós precisamos fazer 50% da destinação das emendas impositivas para a saúde e os outros 50% a gente pode fazer destinação dentro das pastas, dentro das entidades. Então, os meus 50% diferenciais que eu vou ter da saúde vão ser indicados ao turismo e ao esporte. Já me comprometo aqui que é para a realização de um evento ciclístico aqui em Espírito Santo do Pinhal no ano que vem. É para ajudar com a compra do material para ciclofaixa. É para fazer o material da rota do café e do vinho. E se você quiser participar e dar a sua opinião, ainda dá tempo antes de ser votado. Participe, mande sua sugestão pelo e-mail wrpinhal@gmail.com para que nós possamos encaminhar à Câmara Municipal para que esse projeto possa ser incrementado, melhorado antes de sua aprovação e sanção. Uma outra notícia agora, uma notícia policial: um motorista ferido após atropelar um cavalo. Isso aconteceu na vicinal Espírito Santo Pinhal Albertina no domingo, dia 16 de julho, foi às 9h30 da noite. O soldado Zuccherato e o soldado Basilato
atenderam essa ocorrência de acidente de trânsito com vítima nessa vicinal que nós citamos. E quando chegaram até o local do acidente, encontraram o carro parado no acostamento, mas o motorista já havia sido socorrido ao pronto atendimento. Os policiais localizaram também o cavalo que foi atropelado. O cavalo já estava sem vida porque ele não sobreviveu, não resistiu à violência do impacto. Os policiais fizeram então a averiguação da documentação, tanto do veículo como do motorista. A documentação estava ok e eles foram até o pronto atendimento. O motorista teve apenas escoriações nas mãos por causa do acidente. O cavalo, como já dissemos, não sobreviveu e o veículo foi então liberado para o pai da vítima. A vítima, o motorista, disse que havia participado de uma festa na cidade de Albertina e que naquele momento ele estava voltando para casa em Espírito Santo Pinhal, porém o cavalo apareceu inesperadamente no meio do caminho, no meio da estrada, e por conta disso ele não conseguiu desviar e aconteceu o acidente. Nós queremos apenas abrir um parênteses para comentar que os proprietários de animais precisam ter maior cuidado e precisam se responsabilizar pela guarda desses animais. Quer animais de grande porte, como no caso de cavalos ou mesmo bovinos, pessoas deixam no pasto e não tomam cuidado, o animal acaba escapando, invadindo as vias públicas, entrando em pista, no meio da estrada e causando acidentes, como também na cidade, pessoa que possui cachorro e às vezes os cães, eles gostam de correr atrás de motociclistas, eles gostam de latir no pneu dos carros e acabam entrando na frente dos veículos, podem também causar acidentes. Então fica só esse adendo para os proprietários de animais terem maior cuidado, terem maior atenção, pois eles podem e serão responsabilizados por conta de qualquer acidente que seja relacionado a esse animal ter permanecido solto e ter causado esse transtorno. Mais uma notícia agora, uma notícia boa para Espírito Santo do Pinhal, foi a realização de um grande evento, Powered by Coffee Games, que foi realizado nos dias 22 e 23 de julho, um sábado e um domingo, último final de semana, em Espírito Santo do Pinhal, lá no estádio Fernando Costa. Houve a participação de 1.400 atletas, até mais do que isso, mais de 100 cidades estiveram presentes e 3 países estiveram representados nesse evento. Nós temos imagens de domingo que aconteceu esse evento, vocês veem quantas pessoas estiveram presentes. No sábado teve também muito mais pessoas na abertura e durante todo o dia. Foi um sucesso de público, hotéis da cidade estiveram cheios, apesar de a cidade ter poucos hotéis e precisar realmente de mais locais para hospedar os visitantes quando acontecem eventos dessa grandiosidade, dessa magnitude. E inclusive temos informações de que vários atletas acabaram se hospedando em cidades vizinhas, como São João do Boa Vista, Andradas, porque não encontraram na cidade um local para poderem se alojar. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco. Nós vamos falar de 2 mortes que aconteceram aqui na região, um advogado de 34 anos lá em São João da Boa Vista, também um outro jovem lá em Andradas que perdeu a vida num acidente automobilístico. A gente volta daqui a pouquinho. Precisando de dinheiro? A solução é Santa Fé Seguros e Empréstimos. Para aposentados e pensionistas do INSS, temos crédito consignado com as menores taxas do mercado e sem burocracia. E aquele dinheiro do FGTS? Faça um saque com a maior facilidade, dinheiro rápido na sua conta. Crédito pessoal? A Santa Fé é o lugar certo para você, com parcelas fixas.
Não tem como comprovar renda? Não tem problema. Está negativado? Vem com a gente, as parcelas podem vir na sua conta de energia. Confiança, credibilidade e parceria é na Santa Fé Seguros. Telefones 3651 2535 ou 98145 6583. Rua Souza Brito, 28, no centro da cidade. Santa Fé Seguros e Empréstimos. Essa é de Pinhal para ajudar os pinhalenses. Estamos de volta com WR Notícias. Vamos falar agora de um acidente que aconteceu em Andradas, um acidente com vítima fatal, acontecido na sexta-feira, dia 21 de julho, na MG 455, altura dos Armazéns Gerais, ali na entrada, logo chegando na cidade vizinha aqui de Andradas. Esse acidente foi da seguinte forma: um ônibus de passageiros estava saindo da cidade de Andradas, vindo sentido Espírito Santo Pinhal, Santo Antônio do Jardim, e nesse momento, quando saía da cidade de Andradas, o motociclista José Romário da Silva Alexandre, de 31 anos, seguia em sentido contrário, sentido Santo Antônio do Jardim, indo para a cidade de Andradas. Ao momento de cruzarem a moto com o ônibus, quando eles foram se cruzar na pista, nesse momento o motociclista mudou o sentido da direção da moto que ele estava conduzindo e ele se chocou com a lateral do ônibus. A colisão foi tão violenta que o motociclista faleceu na hora do impacto ali no local do acidente. E também em São João da Boa Vista, na sexta-feira, dia 21, aconteceu uma ocorrência muito trágica. Um jovem advogado foi morto brutalmente lá em São João da Boa Vista. O advogado Luiz Otávio Martins, 34 anos, estava na noite da sexta-feira em um bar lá na cidade de São João da Boa Vista, e ele marcou um encontro através de um aplicativo de encontros com um outro rapaz, e esse dizia que iria se encontrar com ele, mas que também iria levar outros 3 amigos. Então eles se encontraram. Esses outros 3 eram menores de idade e os 5 foram até a cidade de Poços de Caldas, fizeram um passeio lá pela cidade, deram uma volta em Poços de Caldas e depois voltaram. Quando eles voltaram para São João da Boa Vista, lá no Distrito Industrial, começou uma discussão. Eles violentamente começaram a desferir golpes no advogado, golpes com pedras, e inclusive com muita violência chegaram até a furar a garganta, a enfiar na garganta do advogado um galho de árvore. O corpo do advogado foi deixado ali no Distrito Industrial de São João da Boa Vista, escondido em um local com folhas por cima, e então esses 4, o maior de idade e os outros 3 menores, começaram a andar pela cidade utilizando o automóvel do advogado que fora morto. Então, policiais militares viram na madrugada esses 4 indivíduos andando de carro pela cidade e notaram que era uma atitude suspeita. Então os policiais foram realizar a abordagem do automóvel e nesse momento eles começaram a fugir da polícia. Pegaram a pista e foram até a cidade de Aguaí e a polícia fez o acompanhamento. Na entrada de Aguaí, um deles tentou fugir, o maior de idade tentou fugir, mas ele foi pego pelos policiais e eles notaram que ele estava todo cheio de sangue em suas roupas. Foi então que ele confessou que havia cometido aquele assassinato junto com os outros 3 menores de idade, e então os policiais conseguiram deter, além desse maior de idade, outros 2 menores. Um ficou foragido por 2 dias. Após esse tempo a polícia conseguiu também encontrá-lo e capturá-lo, mas naquele dia somente 3 foram pegos.
e eles mostraram o local onde haviam escondido o corpo. Os policiais localizaram então o corpo do advogado e foi dada dessa forma voz de prisão ao maior de idade e os menores foram apreendidos. Os menores de idade tinham idade entre 14 e 17 anos e o maior, que é o Marcos Vinícius Rodrigues, tem 21 anos de idade. E quando ele foi preso nesse dia, ele foi levado à cadeia pública de São João da Boa Vista e lá ele teve um comportamento muito violento, começou a dar socos, começou a dar pontapés dentro da cela e foi necessário então chamar o SAMU para que ele fosse sedado e contido. A polícia segue as investigações para determinar a motivação e as circunstâncias que levaram a esse crime. Por fim, nós vamos encerrar com uma notícia de um furto aqui em Espírito Santo do Pinhal. Aconteceu dia 21 de julho, foi às 2 horas da tarde, numa sexta-feira. Os policiais militares, 1º Sargento Toniete, Cabo Garcia e Soldado Teodoro, foram acionados, pois ligaram via 190 para falar da ocorrência de um furto na loja Mega R$1, no centro da cidade. Os funcionários disseram que notaram um indivíduo que estava furtando produtos da loja e que saiu com tais produtos e que um dos funcionários o seguiu para saber aonde ele estava indo enquanto a polícia foi chamada. E os policiais foram informados de que esse indivíduo entrou em um ônibus que estava estacionado lá na Praça da Independência. Com as descrições do suspeito, os policiais entraram no ônibus e fizeram a abordagem. Encontraram com ele uma sacola contendo 2 óculos escuros, 6 desodorantes e também um saquinho com suspiros. Ele confessou que havia pego o suspiro e os óculos escuros lá na loja Mega R$1 e que os desodorantes ele havia furtado da Droga VIP, que é uma farmácia também no centro da cidade. O rapaz foi encaminhado à delegacia de polícia. Os proprietários dos comércios foram até lá, reconheceram os produtos e então os produtos foram devolvidos aos proprietários e o rapaz foi preso em flagrante por furto e está na cadeia aguardando decisão do judiciário. Muito bem, eram essas as informações que tínhamos para passar essa semana. Muitas notícias de Espírito Santo do Pinhal, e para você permanecer bem informado, continue nos acompanhando toda sexta-feira às 7 da noite, live aqui no WR Pinhal no Facebook, mas também todo dia tem notícias no site wrpinhal.com.br da Web Rádio Pinhal. Se você quiser receber no seu celular as notícias assim que elas forem postadas, entre na lista de transmissão. É só mandar uma mensagem no WhatsApp 999982628 e pedir para receber as notícias de Espírito Santo do Pinhal e da região. Vou ficando por aqui e até semana que vem. WR Notícias, o seu canal de informação de Pinhal e região.